Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Fernando, tá bom? Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é da apostila da quinta quinzena para os alunos, do sexto barra sétimo, calma aí, para os alunos do sexto barra sétimo ano e do sétimo barra oitavo ano, tá? Essas duas turmas aqui, sexto barra sétimo e sétimo barra oitavo, a apostila de vocês vai ser com o mesmo conteúdo, tá? Então, essa apostila que eu vou mostrar aqui, essa aqui, ó, essa que tá com essa capa aqui e essa outra que tá com essa capa, elas estão com o mesmo conteúdo, tá bom? Pro sétimo barra oitavo e pro sexto barra sétimo, tá? Do ensino fundamental, tá bom? Então, essa apostila aqui, esse vídeo, é de duas turmas. É um vídeo para essas duas turmas que eu falei. Sexto barra sétimo ano e sétimo barra oitavo ano, tá bom? Deixa eu ver aqui se está gravando. Tá gravando, ok. A minha câmera pode dar umas travadas às vezes, mas é só continuar só ouvindo o que eu tô falando, tá? Beleza? Vamos lá então. Eu vou mostrar então nessa apostila aqui do sexto barra sétimo ano, mas repetindo de novo, como eu falei, este vídeo aqui é para duas turmas, é para explicar essas duas apostilas. Essa que está com essa capa aqui do menino Leno e essa capa aqui, tá? Que é do sexto barra sétimo e essa outra aqui é do sétimo barra oitavo. É a mesma coisa, o mesmo conteúdo, para duas turmas, tá? Vamos lá então? Nessa apostila aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre os verbos e os modos verbais, tá bom? Então, geralmente esse conteúdo é um pouquinho mais complicado, mais chatinho, tá? Mas é isso aí que a gente vai ver. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no WhatsApp ou aqui embaixo nos comentários do próprio vídeo, tá? Vocês podem colocar aí um comentário com alguma dúvida. Mas se vocês quiserem falar, mandar áudio e tal, pode mandar no meu número, tá? Que eu vou responder todos vocês, tá bom? Beleza? Vamos então lá. Vamos para a segunda página aqui da apostila. Tá, no primeiro bimestre a gente viu bastante coisa, né? Praticamos escrita. Na última apostila vocês escreveram uma crônica. Quem não escreveu, eu vou mandar a apostila de volta, porque é para escrever, tá? E se tiver dúvida é só me mandar. Desculpa. Então, escrever um texto seguindo a norma padrão da gramática da nossa língua não é uma tarefa fácil, tá? Seguir a norma padrão, que é as regras da língua portuguesa, certinho, bonitinho, não é fácil. Para vocês terem uma noção, até quem está na faculdade tem dificuldade, tá, gente? Então não é só uma coisa de vocês, não. Mas a gente tem que aprender, tá? Eu tenho que ensinar vocês, vocês têm que aprender, e eu aprendo com vocês também, é isso aí, vamos lá. Então, beleza. Independente da profissão que você escolha, isso aí você vai ter que saber, meu filho. Escrever bem e falar bem, conseguir falar em público, você vai ter que saber fazer, porque uma hora isso vai ser exigido de você, entendeu? Então, aqui está explicando, é bom que você saiba que norma padrão é uma construção abstrata e idealizada de uma determinada língua, encontrada nas gramáticas tradicionais. Né? Então, é uma construção da língua, das regras da língua, dos padrões da língua. É assim que você deve falar, é assim quando o verbo estiver em tal lugar, quando for o sujeito tal, tal, tempo verbal, tudo aquela coisa que vocês já devem saber de gramática, tá? Então, a gramática designa, né, ela é um conjunto de regras que reúne o uso de uma língua. A gramática é um conjunto de regras que reúne o uso de uma língua. Tanto o uso na fala, na linguagem oral que a gente fala, quanto no uso da parte verbal, que é a parte escrita, tá? Então, essas regras valem para a fala e para a escrita, tá? Apesar de que é muito mais difícil aplicar essas regras aí na fala, tá? Mas elas valem também. Você pode ter ficado com dúvida muitas vezes que professores de língua portuguesa citam artigo, advérbio, coisa e tal, porque isso sempre dá dúvida na cabeça dos alunos, né? Às vezes não é explicado direito, ou às vezes alguns acham muito complicado, e aí como não, às vezes não tem muito aprofundamento nessas coisas de artigo, verbo, substantivo, tal, vocês acabam ficando com muita dúvida, e isso é comum, tá?
Às vezes você sabe que isso representa algo da gramática do português, mas não consegue saber a função por ter esquecido ou porque ainda não aprendeu. Devemos saber que as palavras morfologicamente são divididas em 10 classes, tá? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. São essas as 10 classes gramaticais, né? Que são classes de palavras ou classes gramaticais, tá? São essas 10, tá bom? Então, vamos ver brevemente com exemplos cada uma delas, tá, gente? Aí aqui vai explicar cada uma delas, são muitas classes, viu, pessoal? Aí vocês vão ler aí essa parte na casa de vocês, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Mas eu vou dar um geral aqui. O substantivo, ele nomeia as palavras, é como se fossem nomes, tá? Então, ele nomeia seres em geral, objetos, fenômenos da natureza, fenômenos, né, lugares, qualidades, ações e outros, tá? Aí tem exemplos aqui. O verbo, ele designa um fenômeno da natureza, um estado ou uma ação, tá? O adjetivo é uma palavra que atribui qualidade ao substantivo. Então, sabe o substantivo lá, o primeiro que a gente viu? O adjetivo dá qualidade para ele, entendeu? Aí tem os exemplos aqui na frase. Vocês vão ler aí. Pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um substantivo, tá? Então, esse é o pronome. Artigo é a palavra que antecede o substantivo, né? Muitas vezes elas vêm antes do substantivo. Como o, as, uns, uma, tá bom? Então, esses são os artigos. Artigo, tá? Temos o numeral, que é uma palavra que indica a posição ou o número de elementos, né? Isso aí é fácil. Preposição é a palavra que liga dois elementos da oração, né? Como a, após e para, tá? A preposição ela faz a ligação em um texto, tá? Conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramaticais, tá, gente? Só uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, pessoal, voltando, eu peguei aqui nesse site para mostrar para vocês como funciona, o que é uma oração, tá? A gente está falando aqui de oração dentro da gramática, tá? Dentro da gramática tem uma coisa chamada oração. Não é oração de ai, Pai nosso que estás no céu, ou então oração que você ajoelha lá no seu quarto e ora para Deus. Não, não é essa oração que a gente está falando, tá? Tem dois tipos de oração. Essa aí que é orar para Deus, orar e tal, ou sei lá qual a sua religião, né? Orar, tem esse tipo de oração, que é a oração, Pai nosso que estás no céu. E tem a oração na gramática. A oração na gramática, ó, tá falando ali. A oração é uma unidade sintática. Ela faz parte de uma parte da gramática chamada sintaxe, tá? Tem a sintaxe na gramática e tem a morfologia. Isso aí é uma coisa que vocês vão ver lá para frente, tá? Mas a oração faz parte da sintaxe. Então, a oração é um enunciado linguístico, tá? É algo que é falado ali, que tem um verbo. Então, qualquer frase falada por alguém que tem um verbo é uma oração, tá? Então, além disso, ela tem que ter também a presença de um predicado, tá bom? O qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo, tá? Então, toda oração tem um verbo, mas a oração precisa ter um predicado, tá? Tá bom? Então, é isso. Vamos voltar lá para a apostila. Ó, voltando lá então. A gente estava em conjunção. Interjeição é a palavra que exprime emoções e sentimentos, tá? Advérbio é uma palavra que modifica o verbo. Advérbio, vérbio, o próprio nome diz, advérbio. O adjetivo ou outro advérbio, tá? Exprimindo circunstâncias de tempo, modo, intensidade, entre outros. Aí tem os exemplos aqui. Gente, não se preocupem se tá difícil. A gente vai ver cada uma dessas classes gramaticais, tá? Cada uma delas a gente vai ver ao longo do ano, tá bom? Então essa foi só uma visão geral para vocês saberem o que é cada uma, tá bom? Então, eu quero que vocês respondam aqui, ó, nessa parte da apostila,
quais dessas 10 classes gramaticais vocês acharam mais complicadas, assim, de entender. Aí vocês colocam aqui na resposta, tá? Se for mais de uma, pode ser mais de uma, pode ser uma só. Eu quero saber quais que vocês ficaram com dificuldade de entender o que é, tá? Ah, professor, eu não entendi nada. Fiquei com dificuldade em todos. Aí vocês coloquem aqui. Fiquei com dificuldade em todas, tá? Aí vamos lá, mais alguns exercíciozinhos pra gente praticar, tá bom? Ó, vamos lá. Os verbos, além das flexões de tempo e pessoa, também se flexionam para expressar diferentes atitudes do falante em relação àquilo que fala, contribuindo para o sentido do texto. Para isso, o locutor utiliza os diferentes modos verbais, tá? Então, leia o poema e vamos refletir com as questões. Essas questões aqui eu coloquei uma coisa mais simplesinha, só para vocês entenderem o que é os modos verbais, tá? Aquela coisa de você ter certeza ou não do que está falando, entendeu? Para ficar claro isso para vocês. Aí vocês vão ler esse poema aqui, que é o poema Pretensão, tá? Do Ulisses Tavares. Então, ó, é bem curtinho. Pretensão. Eu quero um grande amor, tá bem, pode ser pequeno. Ok, mas que seja de verdade. De mentira também serve, mas que dure bastante. Aceito um rapidinho, entre o nada e qualquer coisa. Meu coração dança miudinho. Esse é o poema. Aí vamos lá, as questões do poema. A, B, C e D. A. No poema Pretensão, o eu poético, que é a voz que expressa o sentimento dentro de um poema. Esse é o eu poético, tá? Está à procura de quê? Então vocês vão ler aqui no poema. Então, ó, pretensão é uma coisa que você quer, né? Você está buscando. Então, eu quero um grande amor. E logo aqui no início ele fala o que ele está buscando, tá? Eu quero um grande amor. O que ele está buscando? Um grande amor, tá? Então tá bem fácil essa aqui, tá bom? Como esse eu poético diz que deve ser o que ele procura? Aí vocês vão explicar como que deve ser esse amor que ele procura. Aí vocês vão colocar aqui a resposta. Amor, vírgula, ele diz que o amor deve ser, aí ele diz aqui, pequeno, mas que seja de verdade. E aí vai. Ele dá mais características aqui de como ele quer que seja esse amor, tá? Aí vocês vão colocar essas características de como ele quer que seja esse amor aqui na resposta da A. B. Nesse poema são utilizadas formas verbais por meio das quais o eu poético, que é a voz do poema, quer indicar ao leitor que fala de coisas que para ele são certas. Releia o poema, identifique e escreva abaixo quais das formas verbais utilizadas indicam uma certeza. Então, quais dos verbos no poema indicam algo que é uma certeza? Logo no começo a gente tem o verbo quero, que é uma certeza que ele tem. Eu quero um grande amor. Eu quero. Não é eu queria. É eu quero. Ele quer um grande amor. Então é uma certeza dele. Então vocês podem colocar o verbo querer na B, tá? Aí vocês procurem no poema se tem mais verbos, tá? Só procurar. E aí colocando aqui na resposta da B, tá bom? Na C, ó, duas formas verbais utilizadas no poema aparecem em versos que indicam coisas que podem ou não acontecer. Escreva um desses versos abaixo. Então, tem duas frases que indicam coisas que podem ou não acontecer. Então, é uma dúvida ali se pode ou não acontecer. Aí vocês vão escrever abaixo esses dois versos, tá? Então, ó, vamos tentar achar aqui. Ó, mas que seja de verdade. Esse aqui ele não sabe se vai ser de verdade. Ele quer um amor que seja de verdade. Mas ele não sabe se vai ser de verdade, entendeu? Deixa eu ver qual mais. De mentira também serve, mas que dure bastante. Aceitam rapidinho. Entre nada e qualquer coisa, meu coração dança miudinho. Deixa eu ver no começo de novo. Eu quero um grande amor. Tá bem, pode ser pequeno. Ó, aqui ó. Pode ser pequeno. É uma possibilidade. Ele pode ser pequeno, mas que seja de verdade. A outra é de mentirinha também serve. Desculpa, gente, eu falei errado. Não é mais que seja de verdade. Ó, as duas frases que indicam essa incerteza pode ser pequeno e de mentira também serve, que é essas duas frases aqui, tá? Ó, vou mostrar para vocês. Vou colocar um quadradinho aqui em volta, ó. Pode ser pequeno
Deixa eu só tirar o preenchimento dele. Esse aqui. De mentira, mas de mentira também serve. Tá? Então, são essas duas frases aqui, esses dois versos, eles indicam uma incerteza. E vão ser esses dois versos as respostas da letra C, tá? A D. Marque o que você acredita que o poema quis expressar ao utilizar as duas formas verbais citadas na questão C. Dúvida, uma condição ou um desejo. Aí vocês vão marcar o que o poeta quis expressar utilizando essas duas frases aqui que a gente respondeu na C. Se foi uma dúvida, uma condição ou um desejo, tá? Aí vocês marquem qual desses três. Marquem um xizinho em qual foi. Beleza, aí a gente continua aqui, tá? Aqui, agora eu vou explicar sobre os modos verbais, tá? A gente vai focar muito nessa apostila nos verbos, tá? Então, depois de fazer os exercícios, você vai perceber que os modos verbais indicam posição da pessoa falante face à ação verbal. Posição, nesse caso, é o sentido de opinião, no sentido de opinião, de acreditar ou não em algo, tá? As flexões de modo em língua portuguesa são o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Vocês vão ler toda essa parte aqui que vai explicar desses modos, tá? Toda essa parte aqui vão ler, mas basicamente o modo indicativo é quando o verbo da frase ele indica a certeza de que um fato acontece, aconteceu ou vai acontecer, tá? No modo subjuntivo é quando o verbo na frase indica que algo pode ou não acontecer em algum tempo, dependendo de certas condições. Indica, em geral, possibilidade, dúvida ou hipótese, tá? O modo imperativo é quando o verbo em uma frase expressa ordem, conselho, pedido, convite, orientação ou proibição, tá bom? Aí aqui vocês vão ter uma tabelinha com alguns exemplos, tá? O modo indicativo tem 3 tempos verbais, que é presente, pretérito e futuro. Aí tem um exemplo de cada tempo verbal, tá? No modo subjuntivo a gente tem os 3 também. E no imperativo a gente tem só um, que é o presente, tá? Aí aqui vão ter mais algumas explicações para quem ainda não entendeu, tá? Depois de ler tudo isso, se você continuou não entendendo, me manda dúvida no WhatsApp ou manda aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá? Então a gente pode resumir os 3 modos verbais da seguinte forma: o indicativo é quando há uma verdade ou um fato, o subjuntivo é quando há possibilidade de um desejo, o imperativo é quando há uma ordem ou pedido, tá? Então, para praticar o uso dos modos verbais, vamos a mais alguns exercícios. Então tem lá os exercícios. Tem aqui a tirinha. Essa tira é da Helga e do Agar, tá? A Helga é essa moça aqui. E o Agar é o que está sentado. Eles dois são da era viking. Por isso que eles usam esse capacete com os chifres, tá? Eles são vikings. Beleza. A Helga fala pro Agar. Agar, vá cortar madeira para o fogo. Aí o Agar diz, o que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Aí a Helga diz, frango assado e bolinhos para jantar. Aí o Agar sai e diz assim, ai ai, a vida é feita de trocas. Então, ou seja, ela pede para ele cortar madeira para o fogo, né, que ela está cozinhando. Aí ele pergunta por que ela dá ordem para eles assim. Então, ela praticamente diz aqui, ela não diz com essas palavras, mas fica subentendido que se ele não for buscar a madeira para o fogo, ele não vai ter frango assado e bolinhos no jantar, né? Porque sem o fogo ela não vai conseguir cozinhar. Então, aí ele pega e vai. Aí a vida é feita de trocas, né? Então, foi feita uma troca aí. Ele foi buscar a lenha e a condição era, se ele fosse buscar a lenha, ela ia fazer o jantar. Entenderam? E é isso. Agora essas questões aqui são 4 questõezinhas, A, B e C, A, B, C e D, quer dizer, sobre essa tira, tá? Então, a primeira questão vocês vão responder, tá? Qual o verbo no modo imperativo do primeiro balão que compõe a tira acima. Aí vocês vão colocar só o verbo. Então, nesse primeiro balão aqui da tira, a Helga fala, Agar, vá cortar madeira para o fogo. O verbo está no imperativo, né? Então vamos tentar achar. Ela está dando uma ordem. Lembra que
O modo imperativo é quando há uma ordem, né? Então, ela deu uma ordem para o Agar. Qual que é o verbo nessa frase da ordem que ela deu? Vá cortar madeira para o fogo. Agar, vá cortar madeira para o fogo. O que ela pediu para ele fazer? Cortar madeira. Então, isso está indicando a ação, o cortar. Então, é o verbo, tá? Verbo cortar. Aí vocês respondem aqui, ó. Cortar. Essa aqui eu vou responder para vocês. Aí as outras são para marcar, tá bom? A alternativa correta, marcar um X. Aí marque o que esse verbo que respondeu acima indica. Então, o que o verbo cortar está indicando aqui na fala da Helga? Um desejo, um conselho, uma ordem ou uma sugestão? Aí vocês vão marcar o que está indicando, tá? C. Quando o Agar diz o que lhe dá o direito de dar ordens assim, né? Que nem ele disse lá em cima. O verbo grifado, que é o dar, foi flexionado em qual modo? No subjuntivo, no indicativo, no imperativo negativo ou no imperativo afirmativo? Lembrando que o modo subjuntivo, vamos voltar lá em cima, se vocês esqueceram, volta aqui em cima, é aquele em que não há uma certeza da ação que irá acontecer. Né? Então, será que nessa fala aqui ele não tem certeza do que ia acontecer? O indicativo, vamos voltar lá. Indicativo é o modo que diz respeito a um processo ou uma ação tido como real ou verdadeiro, tá? Então, essa frase que ele falou, ele tem ela como real ou verdadeira? É algo real e verdadeiro que vai acontecer realmente? Então, vocês respondam aí. E o modo imperativo, afirmativo ou negativo? O modo imperativo caracteriza uma ordem, um pedido ou um conselho. Então, na fala do Agar, não é da Helga, tá? Desse primeiro balão aqui, que é essa frase aqui, tá? Essa frase aqui é desse segundo balão, que é do Agar, da fala do Agar. Aí vocês vão responder. Eu expliquei esses dois. O imperativo negativo ou imperativo afirmativo, que é uma ordem, né? Na forma negativa ou afirmativa. Aí vocês vão marcar qual desses que é o modo verbal da frase que o Agar disse nesse segundo balão da tirinha, tá? A D. Marque as frases em que o verbo está no modo subjuntivo. Vocês vão marcar nessas frases aqui. Marcar vai ter essas 4 frases. Vocês vão marcar apenas só uma dessas frases que está no modo subjuntivo. Então, se vocês esqueceram novamente o que é modo subjuntivo, volta na apostila aí, né, aqui na página 5, e vai ter explicando o que é o modo subjuntivo. Aí vai perguntar aqui quais das frases que está no modo subjuntivo e vocês vão marcar uma frase que está no modo subjuntivo. Vai ser uma dessas 4, tá? Dei uma frase e vocês vão ver se ela vai estar no modo subjuntivo. Qualquer dúvida, se tiver dúvida nessas questões ou em outras lá de cima, pode me perguntar que eu vou ajudar vocês, tá? E é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Ó, vou deixar as duas apostilas aqui, uma do lado da outra. Calma aí. Essas foram as apostilas que a gente viu hoje. São de 2 turmas, como eu falei, mas é o mesmo tema, tá? O mesmo conteúdo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha esclarecido vocês. Qualquer outra dúvida, pode me mandar no WhatsApp, como eu falei, ou nos comentários do YouTube, tá bom? É isso, até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus e tenham saúde, que o coronavírus acabe logo, que a gente volte nossas aulas para eu explicar melhor essas coisas para vocês, né? Mas por enquanto é isso, tá bom? Tchau, tchau.